Sim, isso aqui é o meu ecossistema de journaling desse ano. E como vocês podem ver, ele não é nem um pouco leve ou pequeno. E você definitivamente não precisa de tudo isso. Mas eu preciso. E aqui está o porquê. Eu vou explicar, ou pelo menos tentar explicar isso aqui. Eu devia estar usando o meu microfone agora, mas eu não tô. E vocês vão perceber uma diferença de áudio, porque eu não quero regravar esse take aqui. Então vamos pra cima, pra vocês verem de cima e eu conseguir mostrar mais facilmente.
podem ver, isso aqui tava no meu bigode. E eu não sei como não soltou, mas é porque meu bigode é um tanto longo. Mas enfim, no começo eu tenho o que? 5 edições de diário, mais ou menos. No começo eu fiz só um bullet journal do tamanho A4. Eu acho que eu já fiz um review. Se eu não fiz, eu vou fazer algum dia, me peçam nos comentários. Mas no começo eu fazia um pequeno texto em prosa do meu dia e fazia a lista de tarefas como o método Bullet Journal. Então eu seguia mais ou menos o que o Ryder Carroll... Ai meu Deus. O que o Ryder Carroll ele sugestiona pra gente, que é justamente fazer um registro das emoções e tal dentro do Bullet Journal com um relato diário mesmo. Só que teve uma época que eu comecei a pensar, eu acho que eu tô mentindo pra mim mesmo, porque quando a gente começa a resumir demais as coisas, a gente omite algumas informações importantes, a gente para de olhar para algumas coisas que estão causando problemas. E foi por isso que eu comecei a escrever muito, 2 páginas, 1 página. E foi assim que eu comecei com o hábito do diário, ainda dentro do Bullet Journal, mas eu percebi que não ia dar, porque o diário ele consome muito espaço de um caderno, enquanto o Bullet Journal ele consome menos. E quando a gente põe as duas coisas juntas, um texto super longo, junto com o Bullet Journal, fica difícil a gente usar o Future Log, né? Aquele planejamento anual e até mesmo planejamento mensal, porque a gente tem que ficar copiando aquilo várias vezes em novos volumes. E daí eu optei, ano passado, em usar 2 cadernos, um Bullet Journal e o diário, certo? Inclusive, esse que tá esses 2 cadernos que estão no primeiro tutorial do Midori, de EVA. E, bem, só que eu comecei a perceber que eu tava precisando de mais coisa do que só isso. Porque eu rastreava minhas emoções e meus hábitos e tal, e fazia um resumão completo da minha vida no Bullet Journal, e eu fazia uma coisa mais detalhada, um relato mais detalhado, uma coisa mais terapêutica, um brainstorm, por assim dizer, né, que é uma chuva da mente no meu diário comum. Mas às vezes eu queria anotar coisas, tipo de livros, cadernos ou sei lá. Ou melhor, eu tinha, na verdade, 2 cadernos. Um que eu anotava coisas de estudos de livros ou de vídeos que eu assistia, e um que eu fazia desenhos. Só que o problema é que às vezes eu quero desenhar alguma coisa ou anotar algum tipo de pensamento fora de casa. E eram cadernos universitários grandes e fica muito difícil de levar. Isso aqui já é bastante grande, só que eu tô acostumado a carregar coisas pesadas. Eu não acho ele tão pesado assim. Eu acho melhor para carregar para qualquer lugar. Mas, como eu tava falando, fica muito mais fácil eu pegar e fazer esses desenhos e tal num lugar só. E por isso que eu resolvi mudar e adicionar o Commonplace Book e o Creative Journal. No caso eu tinha 3 cadernos, na verdade. Eu tinha um de desenho, um de poesias e um de conhecimentos. Isso simplesmente não era benéfico para mim, porque quando eu queria ou precisava consultar alguma coisa, estava tudo muito distante e confuso. E esse é uma das vantagens do Little Journal. Eu acho que ficou um tanto grande, sim. Um tanto pesado, sim. E vocês também podem achar isso. Não é para vocês usarem isso totalmente na agenda de vocês.
Eu prefiro usar os Moleskines pro Bullet Journal e pro diário, porque os dois com certeza vão durar menos tempo do que em comparação com o Commonplace Book e o Creative Journal. E como eu guardo em casa numa coleção, eu prefiro muito mais guardar os Midores, ou melhor, os Moleskines, do que guardar vários insertos, porque os insertos são muito mais frágeis e eu acho eles muito pequenininhos, então ficar empilhando vários é meio ruim. Insert, para quem não sabe, é esse tipo de caderno costurado ou grampeado que a gente geralmente usa nos Leader Journals, Midori, Travel Journal, Louis Carmen, Paper Republic. Meu inglês, né, gente? Mas é basicamente isso. Então, ainda contando com meu caderno que eu escrevo o meu romance. Eu tô escrevendo cerca de 1000 palavras por dia. 1000 palavras por dia é muita coisa para uma pessoa só, para um adolescente, principalmente aqui no Brasil, em que as pessoas mal têm o hábito de ler ou escrever. E eu percebi que escrever é uma coisa que eu não consigo mais viver sem. Eu preciso estar escrevendo. Senão, a minha mente não funciona mais sem a escrita. Até porque eu tô há 3 anos fazendo bullet journal diário e isso acabou virando parte da forma como eu penso. Virou parte do processo de pensar. Mas para alguém que está começando agora, alguém que não tem uma agenda fixa ou alguém que não tem tempo, é muito melhor você fazer num tamanho pequeno ou com poucos cadernos, escrevendo pouco. Porque eu realmente só estou fazendo isso pela minha própria necessidade. Pela minha necessidade de autoconhecimento, autopercepção, pela minha capacidade de planejar as coisas, pela minha vontade de olhar para o meu futuro, de olhar para o meu presente e de olhar para o meu passado, e também de deixar uma herança, quem sabe, para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos dos meus diários, e eles lerem as coisas e pensarem: nossa, quanto meu avô era ridículo. O que não deixa de ser verdade. Só que não só isso, obviamente, também tem coisas muito boas nos meus diários. Só que o papel, pra mim, é uma coisa inegociável. Se você for fazer um método desses, use papel. Porque você vai conseguir desconectar desse mundo digital que é rápido e fazer uma coisa lenta, uma coisa só pra você. Você já chegou a escrever uma coisa que só você vai ler em alguma vez na vida? Muito difícil. Ultimamente a gente no máximo escreve no WhatsApp ou em redes sociais para os outros verem. Mas e algo que só você vai ver? Você já pensou em fazer algo assim? Para mim isso tem muito valor. Tem muito valor porque mexe totalmente com a nossa percepção a respeito de nós mesmos, da nossa autoestima. Mudou totalmente a forma como eu me olho, a forma como eu busco solucionar meus problemas. Então eu recomendo que você pelo menos tente um journal, um planner, qualquer coisa desse tipo. Mas algo que se adeque ao seu tipo de rotina, a forma que você pensa. Não precisa ser elaborado, não precisa ser bonito, estético. Claro que eu gosto de fazer um bullet journal super estético, só que o meu diário não é estético, o meu Commonplace Book está longe de ser estético e meu Creative Journal é uma bagunça completa. Isso que eu ainda estou nas primeiras páginas, mas faz aquilo que você achar melhor, o que tiver tempo para você, aquilo que você não precisa pensar muito antes de fazer, porque já virou uma parte natural de mim. E tente começar pequeno
E depois, se sentir a necessidade de aumentar como eu fiz, vai aumentando. E eu não tenho a pretensão de parar com esse hobby, com esse hábito, porque faz parte da minha higiene mental. Eu não saberia articular frases e pensamentos tão bem como eu estou fazendo nesse vídeo agora ou em outros vídeos, se não fosse pelo meu hábito diário de escrita e de leitura. É uma coisa que me ajudou muito a desenvolver capacidade lógica, pensamento crítico, que antes eu não tinha, me ajudou a aprimorar a minha retórica. Então, sim, às vezes eu debato no Twitter ou em redes sociais. Às vezes, mas eu tento fazer debates sérios, o máximo que eu consigo. E a retórica minha melhorou bastante, minha capacidade de refutar argumentos, a minha capacidade de analisar as coisas, os pensamentos, as palavras e até as segundas intenções de quem fala. Então, assim, quando você entende bastante sobre si mesmo, quando você consegue pôr seus pensamentos, suas emoções em palavras para si mesmo, você consegue falar com qualquer pessoa e você consegue entender qualquer pessoa também. Ainda mais quando você lê, quando você tem o hábito de ler. Porque uma pessoa que não ouve bem, ela não fala bem. E uma pessoa que não fala bem, ela também não ouve bem. As duas coisas dependem muito uma da outra. Por isso que tem tanta gente ridícula nesse mundo. Por isso que tem tanta gente com uma péssima oratória, porque essas pessoas elas não ouvem e nem falam direito. E eu não sei o que vem primeiro, realmente. As duas coisas elas se interligam muito. Mas esse é meu ecossistema. Eu não gasto milhares de reais com essa coisa. Na verdade, a maioria das coisas eu fiz em casa. O meu diário, como vocês viram, ele não veio com corte vermelho. Eu pintei de guache vermelha. Esses moleskines, na verdade, não são moleskines. Eu comprei na Shopee, cada um por 15 reais. Então, assim, você não precisa gastar muito. Esse Leader Journal que eu fiz também foi cerca de R$17,50, mas eu gastei uns 20, 30 reais para fazer isso aqui. Com só os materiais, no caso, a mão de obra fui eu, então não precisei pagar ninguém para fazer. Enquanto isso, você vai lá abrindo nas redes para ver o preço de um, na Shopee, ou até mesmo da Paper Republic, da Louise Carmen, é 300, 400, 200, 80 reais. Um preço totalmente absurdo e a qualidade não é tão boa assim. E um couro de estofado é super barato. E geralmente a fibra desse couro é muito resistente, então ele não vai rasgar por nada. E ele é resistente a fogo, a água, isso aí tudo. Dependendo do lugar que você for comprar, claro. Mas geralmente a qualidade é invejável. E eu acredito que isso aqui vai durar anos e anos. E a minha pretensão, eu sempre repor os cadernos aqui quando eles acabarem. Bem, gente, é isso. Basicamente, nem todos vocês querem ser escritores ou compositores como eu, mas eu quero. E mesmo assim, é muito bom que vocês escrevam como hobby. Eu acho que vai me ajudar muito quando eu me tornar realmente um profissional, porque a escrita já virou parte da minha vida, não tenho o que fazer, não tem pra onde fugir. Eu acho que se alguém simplesmente tirar todos os meus cadernos e livros de mim de um dia pro outro, eu ia surtar, principalmente se eu não tivesse dinheiro pra comprar novos. Tchau, tchau. Por favor, não se esqueçam de seguir, curtir isso aí tudo. E até o próximo vídeo. Tentem ser pessoas mais criativas, com mais senso crítico, com hábitos bons.